Que alegria imensa estar aqui com você em mais uma correção. E hoje nós vamos fazer a correção da Renilda dentro daquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento do aspecto de forma adequada. Então, se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que você veja. Estou aqui direto de Brasilândia de Minas, na casa da minha sogra, essa casa maravilhosa, linda, aqui trazendo para você tudo que a gente estava fazendo, né? Ontem eu estava até observando aqui a lua cheia, estava observando aqui de madrugadinha os astros, fazendo aqui meu hobby, né? Que eu sou astrônomo amador, estou aprendendo aí um pouco sobre isso, para sair um pouco do marasmo, né? Dessa vida. E eu quero trazer para você aqui, direto de Minas, Brasilândia de Minas, trazer para você a correção da Ronilda e trazer a correção do Marcelo. O Marcelo acredito que seja o nosso gabaritador. Gabaritou o aspecto 1, né? Quesito 1. Ele fechou o quesito 1 e vamos ver se ele vai fechar o quesito 2, tá? Bom, o que eu quero, né? O que você viu? Vamos fazer aqui um review aqui rapidinho, né? Então você viu comigo o desenvolvimento das ideias. Então cada ideia que você colocar, você precisa desenvolver. Mas desenvolver como? Então você já viu comigo quem não desenvolve, né? Quem apresenta e não comenta, tá? Então quem aborda o aspecto, você já viu que não abordou e levou 0. E você já viu quem abordou tangencialmente. Depois que você aborda, você precisa desenvolver. Quando você vai desenvolver, inclusive o recurso jurídico que eu estou fazendo agora, é porque o Sebrasp não entendeu, né? Porque a pessoa não colocou lá riscos. Não, como a pessoa não colocou a palavra riscos e foi direto falar sobre os riscos, ou seja, ela não introduziu, ela foi direto para o risco. Risco 1, risco 2, risco 3. Aquilo são os riscos. Mas só que o Sebrasp, ele está teimando em entender que se a pessoa não apresenta o que ela vai dizer, o que ela vai desenvolver, ela não abordou e deu 0. Só que está lá, não é verdade? Então, mesma coisa acontece aqui. Mas o que é abordar? Abordar é você a trazer o aspecto, trazer as ideias centrais do aspecto. E o que é desenvolver? É você apresentar e comentar essas ideias centrais que você trouxe. Então, se lá, olha aí na sua tela, ó, se lá tá pedindo, né? Se lá foi solicitado para você implicações éticas, o que você tem que fazer? Você tem que trazer aqui implicações éticas. Então, diante disso, surge o cuidado quanto às implicações éticas do emprego de A. Ai, Kit, aqui eu estou repetindo. É porque. Opa, peraí. É porque coube repetir, tá? Coube repetir. Beleza? Ou seja, a pessoa de um jeito ou de outro, repetindo, não repetindo, ela só não pode fazer o quê? Paráfrase, tá? Por que ela não pode fazer paráfrase? Porque você viu que o colega que perdeu nota tentou fazer paráfrase e não conseguiu. Então, paráfrase é uma coisa que até eu reprovei na cadeira de mestrado. Então, por quê? Porque não é uma coisa, né? Não é tão simples assim. Na minha Palmeiras, tem Palmeiras onde canto sabiá, né? Na minha cidade tem Palmares onde canto sabiá. Não é um negócio tão idiota assim, né? É um pouquinho mais complexo, né? Na minha terra tem Palmeiras onde canto sabiá. Na minha cidade tem Palmeiras onde canto passarinho. Não é algo tão simples assim, né? Porque fazer paráfrase de poema, você está focado ali mais na rima. Pá, caiu aqui a tela. Aqui não, aqui é diferente. Então, paráfrase de um texto dissertativo, de ideias, é mais difícil do que paráfrase de rima, beleza? Por isso que quando você vai trocar as palavras, caiu aqui o iPad caiu, tá? Então, enquanto eu vou falando com você aqui, eu vou reabrindo ele. Então, para fazer uma paráfrase é muito mais complexo, é muito mais difícil de fazer a paráfrase, beleza? Por isso que não é qualquer um que consegue fazer paráfrase. Então, por isso que, Quinte, qual é a dica que você me dá? A dica que eu te dou, obviamente, é não faça paráfrase. Faça que nem a Renilda. É Renilda? Pera, tá abrindo aqui de novo. Faça que nem ela. O que ela fez? Ela foi lá e trouxe exatamente a expressão, ó. Então, peraí, não tem como dar print não, calma aí. Caiu, mas vai voltar. Internet é assim mesmo, né? Ah, porque desconectou aqui, ó. Pera aí, deixa eu conectar de novo. Internet caiu, calma aí.
Fica tranquilo. Tô em Brasilândia, ó. Tô em Brasilândia de Minas. Tô 10 dias de folga. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Inclusive, aproveitando de falar nisso, você que quer fazer o nosso treinamento, o nosso curso, só entrar lá no nosso site e você vai ter, já tô subindo o curso, já subi o curso do TCU, vou subir hoje o curso da Polícia Federal, vou subir o curso da FGV, né, que ela vai ser CNU. Então, tô aproveitando esses dias aqui, tô colocando a minha cachola para refrescar voltado a cursos, para sair dessa linha aí de recursos, né? Considerando só agora que a colega, ô sogra, minha sogra linda aqui, maravilhosa aqui com a gente, sogra linda, sogra, desligou a internet, sogra? Não, Deus me olha, ó, a sogra tá falando que não desligou a internet não. Sogra, você tá ao vivo para todo o Brasil, viu? Gente, aqui direto da minha sogra linda, maravilhosa, que fez uma filha linda, maravilhosa, meu Deus do céu. Então, só esperando a rede voltar aqui. Quer aparecer no vídeo aqui, sogra? Quer nada, né? Tranquilo, tá de boa, sogra. Tá tranquilo, só esperar a rede voltar aqui. Acho que eu vou usar a minha rede aqui do celular. Ah, acontece, cai, normal cair. Se não cair, não tem graça, né? É, ué, tem que cair mesmo. Deixa eu usar aqui minha rede do celular. Beleza? Então, vamos lá, voltando aqui. Então não tem graça, né? Se não cair, que graça tem, né? Se não for ao vivo, quente, a gravação é até a gravação é ao vivo, meu irmão. Até a gravação é ao vivo. Beleza, foi. Então, agora vai. Aí, beleza. Pô, gente, podia fazer o corte, né? Não, fazer o corte não. Vou deixar do jeito que tá, né? Gente, se você soubesse a dificuldade, é mais fácil eu cancelar esse vídeo e gravar outro do que eu fazer um corte desse vídeo aqui, cortando esse make-off aqui, que é quando a internet cai. Só pra você ter ideia, né? Por quê? Porque é difícil demais fazer corte. Nossa. Quem me conhece sabe, eu fiz um curso aí eu paguei consultoria para me ensinar a fazer corte, fazer aquelas entradas, aqueles negócios, plá. Irmão, só dá trabalho, velho. Melhor você gravar 10 vídeos do que ficar fazendo esse negócio. Então, eu não gosto de coisas assim, ó, natural, espontânea, simples, que funciona, tá bom? Então vamos lá, né? Então, enquanto eu tô aqui, vamos dar continuidade. Beleza, já falei para você sobre o que a gente quer, né? Então, beleza. Então vamos tirar a dúvida da Laís? A Laís Alencar mandou lá no meu Instagram a seguinte dúvida. Boa tarde, cheguei ao seu perfil pelo YouTube, assistindo aos seus vídeos, vi você... Aqui, ó, pronto, voltou. Então, Laís, fica aí só mais um pouquinho que eu já volto para tirar sua dúvida, viu? Sai daí não. Deixa eu só terminar aqui o que eu estava fazendo e aí a gente vai tirar a dúvida da Laís. Aê, voltou. Então, só voltar aqui e aí a gente tira a dúvida da Laís. Então, primeira coisa que você tem que fazer não faça paráfrase. Então, qual é a dica do gabaritador? Não faça paráfrase porque você não sabe fazer. Beleza? Ok. Segunda coisa importante, né? Você vai fazer aqui, ó, em pesquisas acadêmicas. Então, aqui no caso, ela fez simples. Mas por quê? Porque cabia fazer, tá? Cabia fazer, por isso que ela fez, tá? Então, ela já passou pelo aspecto 1, que é o quê? Não abordou o aspecto ou tangenciou. O que é tangenciar? Tratar apenas da ética sem relacionar o uso da I. Como dava para fazer, nem todo o item, nem todo o aspecto dá para fazer isso, mas no caso dela dava para fazer, ela trouxe a questão da repetição. Agora vem os problemas, né? Qual é o problema? O problema número 1 é a abordagem superficial. Então, abordou apenas e foi superficial, porque abordou, mas não desenvolveu. Beleza? E o aspecto 3 que a gente está trabalhando é desenvolver o aspecto de forma insuficiente, tendo mencionado apenas uma ou duas implicações. Aí o segredo está na palavra mencionado. Por quê? Porque o mencionado aqui, quando vai para a fase de recurso, a banca entende de desenvolvimento adequado de apenas um ou de outro. Apesar da palavra estar sendo mencionado. Claro que isso aqui é objeto de recurso, é em cima disso que eu bato o recurso, tá? Então, você aí que está na fase aí do STM, por exemplo, né, de recorrer do concurso do STM, então corre lá e vê como é que está escrito isso daí, tá? Então vamos lá, vem comigo. Então, Quinte, quais são as implicações? Porque são mais de uma, né? Vamos lá, sendo fundamental,
que as ideias e dados utilizados tenham sido extraídos e produzidos por fonte segura. Então, sendo fundamental, esse sendo fundamental aqui, ó, é um erro de gerúndio, tá? Então, a gente já entrou aí com esse ano, eu apresentei alguns recursos para o Sebrasp, questionando novamente a questão do gerúndio, e eles, porque mudou a banca, né? Mudou o coordenador, e aí eu fui questionar de novo a questão do gerúndio, e eles continuam entendendo a mesma coisa. Então, esse gerúndio aí, ele é um gerúndio vicioso, né? Que as ideias e dados utilizados tenham sido extraídos e produzidos por fonte segura. Então, primeira implicação, sendo extraídos por fonte segura. E para que no momento de transmitir o conhecimento gerado por IA, sejam dados os devidos créditos aos pesquisadores e autores que serviram de base. Então, aqui seria o quê? Seria a primeira implicação. Primeira implicação ética, que é ser gerado por IA, mas não ter dado os créditos aos pesquisadores aí. Beleza, qual é a implicação ética disso? Qual é a implicação ética disso? Tá vendo que eu estou fazendo uma pergunta? Essa pergunta não está respondida na IA, no texto dela. Como essa pergunta não está respondida no texto dela, é considerado o quê? Desenvolvimento incompleto. A banca chamou de superficial, né? Desenvolvimento insuficiente. Por que desenvolvimento insuficiente? Porque ela faz só uma parte do comentar. O comentar, lembra que são duas partes? Você comenta e você detalha. Você exemplifica e você explica. Você explica e você aprofunda. Então, o comentar são duas. Ela apresentou? Apresentou. Qual a implicação? Extrair de boas fontes e dar os créditos, né? Ao extrair de boas fontes, fontes seguras, dá o crédito. Só que ela não relacionou isso que ela falou, isso que ela apresentou, ela não relacionou o quê? A questão da implicação ética. Qual é a implicação ética aí? Aí você fica, não tem resposta. Se a resposta não está no texto, está faltando o outro pedaço, porque é sempre dois, beleza? Então, lembra aqui, ó, que você viu comigo? São sempre dois, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Ó? Nesse cenário, questiona-se se é responsável fazer dessa tecnologia. Aí uma vez que... Aí lembra que eu falei que a banca repetiu uma vez que, de forma viciosa? Então, beleza. Mente refrescada, conteúdo dado. Além disso, é indispensável... Então ela vai trazer o 2, ó. É indispensável a tarefa de verificação dos resultados apresentados, a fim de que sejam possíveis a utilização no mundo prático e também notar se não houve manipulação de algum grau. Novamente, ela coloca um a fim de finalidade, mas ela continua, sejam possíveis utilização no mundo prático se não houver manipulação de dados. Então aqui ela traz a implicação 2. Gente, por que você pintou tudo de verde? Porque sempre que eu tenho que ter duas partes, eu vou pintar de duas cores. De novo, tá, mas qual é a implicação ética disso? Qual é a implicação ética disso? Então ela não discutiu. Ela apresentou a segunda, o segundo desenvolvimento, mas ela não comentou, ela não discutiu, ela não detalhou, ela não relacionou, ela não aprofundou. E aí você pode usar várias expressões para dizer o quê? Que ela só fez uma coisa. Entendeu? Entendeu, Renilda? Por isso que a Renilda é conceito 3. Porque ela menciona uma ou duas, mas ela não aprofunda. O que é aprofundar? É relacionar com o aspecto, /tema. Ok? Combinado? Fechou? Então, no nosso próximo vídeo, eu vou o quê? Eu vou trazer aqui a dúvida da Laís Alencar, tá? Então, se você quiser a sua dúvida respondida ao vivo, é só enviar para mim e eu vou responder ela e vou terminar com o nosso mestre aqui, que é o nosso querido mestre, cadê ele? E vamos ver se ele gabaritou. Marcelo Lopes, vamos ver se da linha 15 a 23 ele faz duas implicações éticas relacionadas à pesquisa científica e se ele apresenta e comenta adequadamente. Um beijo, abraço e eu te vejo no nosso próxima correção do dia, trazendo aí quem eu acho que gabaritou e respondendo a pergunta da Laís. Um abraço. Tchau, tchau.